Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos lá complementar aí nosso curso, né, com mais umas 2 aulas aí, que a gente vai falar sobre a trigonometria em si. A ideia de hoje é a gente falar sobre as funções trigonométricas, né? Então, quando a gente fala em funções, né, a gente nunca foge daqueles coisas que têm função, né? O que são aquelas coisas que têm função? Primeiro, a gente saber trabalhar com as leis das funções, né? Dado um x, eu saber calcular que y que está associado, né? Essa é uma das primeiras coisas, certo? Uma outra coisa que a gente faz muito em funções, né, é também calcular, fazer o gráfico, né, das funções. Então, uma das coisas mais importantes de hoje também é a gente saber desenhar os gráficos dessas funções trigonométricas que a gente vai ver, né? Associado a isso, o que mais que a gente fala sobre funções? Domínio de funções, ou seja, os valores de x que eu vou usar nessa função, beleza? E a imagem da função, né? Lembrando que a imagem de uma função são os valores de y que essa função está usando, está utilizando para associar com algum x, beleza? Então, a ideia de função trigonométrica não vai ser nada diferente da ideia de funções que a gente vê na parte da álgebra, das funções do primeiro grau, do segundo grau, etc. A ideia vai continuar sendo a mesma, saber trabalhar com gráficos, saber trabalhar com domínio, saber trabalhar com imagem, saber manipular a lei de função, né? A diferença é que, nesse caso, a relação entre x e y que a função faz vai estar sendo intermediada, vamos dizer assim, pelo um cálculo trigonométrico. Então, se fosse, por exemplo, uma função em que calcularia o log do x, seria uma função logarítmica, enfim. Então, a gente classifica a função conforme o processo de cálculo que ele faz. Nesse caso, então, vão ser funções que o cálculo do x vai estar associado com o seno de x, com o cosseno de x, e a gente vai tentar entender todas essas nuances aí que tem, e é lógico, sempre direcionado ali para o que o vestibular vai perguntar para vocês, o que a gente precisa saber efetivamente para ter um bom desempenho nessa parte da matéria, tudo bem? Então, a ideia da aula de hoje é a gente falar basicamente e de maneira importante sobre a função seno, a função cosseno, como que desenha o gráfico e como que funciona, né? Depois no finalzinho eu vou falar um pouco sobre alguns outros tipos de funções aí que a gente não viu aí durante o curso, né? Então dá uma complementada aí no que for possível dessa parte de trigonometria, beleza? Mas como eu falei para vocês, primeiro, né, o enfoque é a gente estudar como que funciona essa função seno, como que funciona essa função cosseno, para aí sim a gente começar a entender, né, essa parte aí de desenho de gráfico, né, e etc. Beleza? Vamos lá, então. Então, antes de tudo, a primeira coisa que eu queria lembrar com vocês, acredito que você está assistindo essas aulas porque você assistiu às aulas anteriores, né? Mas uma das coisas que tem mais importância no cenário da trigonometria é você entender bem o círculo trigonométrico. Por isso que na aula passada a gente falou muito sobre essa questão do círculo trigonométrico em si, sobre como que marca os arcos, como que você acha os ângulos, né? Como que você acha os senos, os cossenos, etc., desses arcos que você marcou em qualquer quadrante. E para você fazer isso bem feito, você precisa utilizar o círculo trigonométrico, que é o círculo onde a gente tem aqui marcado os valores no eixo x de cosseno e os valores no eixo y de seno, né? Lembrando que a circunferência trigonométrica tem raio 1 e todos os valores de seno e cosseno para quaisquer ângulos que você quiser vai estar sempre dentro, né? O valor vai estar sempre dentro desses eixos aqui da circunferência, portanto o seno vai variar sempre entre -1 e 1 e o cosseno entre -1 e 1, né? Nesses casos a gente está calculando simplesmente o seno e o cosseno de um ângulo aqui no círculo trigonométrico, beleza? Então, lembra que para a gente trabalhar bem com o círculo trigonométrico, a gente desenha um arco, o zero dos ângulos, vamos dizer assim, começa aqui, esse seria o arco zero, vamos dizer assim, o ângulo zero, e a partir disso a gente vai crescendo positivamente no sentido anti-horário, lembra disso? Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser marcar um arco X, eu caminho ali até onde o arco X tem, né, de ângulo, e aí eu marco lá esse arco X, né? Beleza? Bom, quando eu desenho esse arco X aqui, ele dá um ponto, e esse ponto tem uma coordenada X no cartesiano e uma coordenada Y também no cartesiano, concorda? Uma coordenada x e y aqui, que é esse ponto. A coordenada x, como eu já tinha comentado com vocês, é o próprio valor do cosseno desse ângulo, até porque a gente sabe que o raio vale 1, e o valor do y aqui dessa coordenada é o seno desse arco aqui, de que tem x graus, por exemplo, ou x radianos, beleza? Tranquilo? Então, tá vendo? O cosseno aqui a gente está marcando, né? Que é o tamanho da coordenada x, né? E aí marca o próprio cosseno. E no eixo y aqui, né, a coordenada y desse ponto que formou aqui na circunferência trigonométrica, ele é o seno desse arco aí, tranquilo? Então, uma boa lembrada aí das coisas que tem mais importante na circunferência trigonométrica, né? Lembrando que a gente primeiro monta o arco aqui, né? A partir do momento que a gente monta o arco, isso dá um ponto aqui no cartesiano. Esse ponto, a coordenada x dele vai ser o próprio cálculo do cosseno do x, e a coordenada y vai ser o próprio cálculo do seno de x. Tranquilo isso? Beleza? E aí a gente começa a pensar um monte de coisa. Por exemplo, a gente sabe que cosseno de zero seria então o cosseno vindo até aqui.
Concorda? Então, vale 1. Você concorda que conforme vai crescendo aqui o arco, né, o cosseno, na verdade, vai diminuindo. Concorda? Já para o seno começa quando está aqui no arco 0, o seno está no 0 aqui, então não tem seno. Mas conforme vai crescendo os arcos, né, observa que o seno vai crescendo aqui. É legal ter uma ideia assim também para a gente montar os gráficos, a gente vai trabalhar isso melhor nos próximos slides. E uma coisa que falta falar aqui, que é de extrema importância também, você nunca pode esquecer disso dentro da trigonometria, que é a relação fundamental. Quando a gente desenha esse triângulo retângulo aqui, em que um cateto vale cosseno e outro cateto vale seno, e a hipotenusa a gente sabe que é o raio da circunferência que vale 1, né? Então a gente chega à conclusão da relação fundamental. Beleza? Quem que é a relação fundamental? Né? Seno ao quadrado de x, que é um cateto ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar 1. É o Pitágoras, né, desse triângulo retângulo aí que forma sempre dentro da circunferência trigonométrica, como é uma relação fundamental, né? Ela tem que estar bem fundamentada em vocês, tem que saber bem de forma mais direta com vocês, você tem que saber de cor isso aí, até porque, como eu falei no slide anterior, né, na aula anterior, e essa é uma forma de você relacionar também seno com cosseno, né? Às vezes ele te dá um seno, você através disso consegue colocar na relação fundamental e achar quais são os cossenos que estão referentes a esse arco de seno, etc. Então fica uma coisa, e principalmente para resolver equação trigonométrica, né? A gente consegue usar bastante isso aqui. Então tem que ter isso bem guardado com vocês. Então precisa saber bem essa circunferência trigonométrica, tá? Não pode ter muita dúvida aqui, porque ela fomenta toda a discussão que a gente tem sobre a trigonometria. Beleza isso? Tranquilo? Então vamos lá agora dar uma olhada efetivamente nas funções senos, na função cosseno, né? E ver o que a gente precisa saber de importante aí dessas coisas. Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar pela função seno, beleza? Então vamos de pouquinho aqui para vocês entenderem bem. Então qual que é a ideia aqui? Eu coloquei a circunferência trigonométrica aqui junto, exatamente para conforme a gente for desenhando o gráfico aqui, a gente vai comparando aqui, né? Vai entendendo, né? Dentro da circunferência trigonométrica junta, beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, se você parar para pensar, eu marquei o y valendo 1 aqui, né, que é o máximo valor do seno nesse caso, e o y valendo menos 1, que é o menor valor do seno. Lembrando que o seno a gente vai olhar no eixo y os valores, tá? Então, esquece um pouco o eixo x, porque nesse caso a gente está falando da função seno. Então, como eu estava falando para vocês em termos de funções, a ideia aqui vai ser o quê? Vamos manipular no sentido de transformar, esboçar o gráfico, desculpa, né? Vamos esboçar o gráfico, depois a gente tira as conclusões de domínio, imagem, e no caso de funções seno e cosseno, elas são funções que a gente chama de periódicas. O que significa isso? Porque elas se repetem, ela tem um período de repetição, beleza? Então, são funções que a gente vai ter que também trabalhar com esse conceito de periodicidade da função, beleza? Tranquilo? Mas a gente vai entendendo junto com o desenho do gráfico e depois, concluindo, a gente vai entender como que muda isso, caso ele mude a função e não seja simplesmente uma função seno daquelas mais simples, vamos dizer assim, tranquilo? Então, beleza. Como é que a gente faz um esboço de um gráfico, então, em funções? A gente acha valores de x, né? Pega esses valores de x, joga na função e calcula o y dessa função. Concorda? Então, continua a mesma coisa aqui, função, função. Beleza? Então, eu vou pegar os valores de x, vou jogar na minha função seno, vou calcular qual que é o valor que está associado e vou marcando pontos para fazer o gráfico. Agora, óbvio, como todo gráfico que a gente viu em funções, vocês lembram que, na verdade, a gente faz o quê? A gente acha pontos importantes e junto com o nosso conhecimento de como que o gráfico tem que ser, com esses pontos importantes, a gente monta um gráfico contínuo. Até porque não tem condição de a gente ficar calculando ponto por ponto, que são infinitos, concorda? Deu para entender? Então, beleza. Então, a primeira coisa, a gente tem inteligência nas escolhas dos pontos. Beleza? Que a gente vai colocar. E como eu falei para vocês, a gente comenta em função, a gente sempre tem que deixar bem marcado os cruzamentos com os eixos. Então, o que eu vou tentar fazer? Colocar os valores sempre no eixo x aqui, que são os valores onde o gráfico vai cortar esse eixo x. Beleza isso? Tranquilo? Então, quais são esses pontos importantes? Vai ser quando o x vale 0, beleza? Certo? Esse é o primeiro arco. Então, tá marcado aqui, ó, tá vendo? Quando o x vale 0, ó, o arco tá marcado aqui, beleza? Certo? Então, 0 graus é aqui. Quanto que vale seno de 0? 0, né? Então, beleza, esse ponto vai ficar aqui marcado no 0, 0 nessa função seno aí, tranquilo? Beleza? Cada uma dessas 4 partes aqui que ficou dividida, né? Vou pensando em colunas aqui, né? Eu dividi em 4 partes aqui. O que significa isso? São os 4 quadrantes. Então, nessa primeira parte, a gente vai desenhar o primeiro quadrante. O primeiro quadrante vai de 0 até 90. Então, vou marcar 0 e π sobre 2.
certo? O segundo quadrante vai de π sobre 2 até π. Então, o gráfico relativo ao segundo quadrante dos senos vai ficar aqui. O gráfico do terceiro quadrante relativo aos senos, que vai de π até 3π sobre 2, vai ficar aqui. E o gráfico da última parte do período do seno, que vai de 3π sobre 2 a 2π, que aí completa uma volta, vai ficar desenhado nesse aqui. Então, basicamente, nesse caso, a gente dividiu pelos quadrantes, tá vendo? Então, o primeiro quadrante vai desenhar aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui. Tranquilo isso, beleza? Primeiro ponto a gente já marcou, né? Quando x vale 0, o y vale 0, beleza? Então já está prontinho aqui essa situação, tranquilo? Então, agora eu vou marcar o gráfico. Ó que beleza, ó. O que significa essa curva que eu fiz aqui? Vamos pensar comigo para a gente ficar, como ele fez rápido aqui, eu vou destrinchar isso para vocês. Bom, primeiro, como eu falei para vocês, aqui eu vou marcar o π sobre 2, aqui o π, aqui o 3π sobre 2 e aqui o 2π, certo? Quando o seno vale de π sobre 2, a gente coloca valendo 1, concorda? Seno de π sobre 2, seno de 90 graus, se a gente olhar aqui, inclusive, no eixo y, ó, tá vendo? Vale 1. Beleza? Isso, tranquilo? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem esse ponto e a gente tem esse ponto que a gente marcou. Esse conjunto de pontos que a gente ligou aqui, que fez o gráfico, na verdade, ele a gente vai montar só desenhando. Certo? Concorda? A gente não vai ficar calculando ponto por ponto. Como é que eu sei o jeito certo de montar? Conforme vai flutuando o gráfico aqui, depois nos próximos passos vocês vão acompanhando. Concorda que o seno ele começa no zero, né? Seno de um arco valendo zero é zero, tá vendo? Mas conforme vai aumentando o tamanho do arco, ó, conforme vai aumentando o tamanho do arco, então, ó, seno de zero, né, de um arco que vale zero, tá no zero, beleza? Mas conforme o arco vai aumentando, se você vai olhando no eixo Y, ó, o seno vai aumentando, até ele chegar no máximo, que é 1. Então, no primeiro quadrante, o seno é uma funçãozinha crescente, concorda? Conforme vai aumentando os valores de x, ou os valores dos arcos, né, conforme o arco aumenta, o valor do seno vai aumentando, até chegar no π sobre 2, que é 1, que é o valor máximo dele. Concorda? Então, a gente desenha aqui, né, uma onda, como se fosse assim, né? Beleza? Pode pensar que o gráfico é uma ondinha que vai ficar assim, né? Mas enfim, você desenha uma parte desse gráfico aqui. Tranquilo? De forma crescente desse jeito aqui. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então vamos ver como é que ficaria então agora, você imagina, o gráfico desse segundo quadrante. O que é interessante a gente marcar? O ponto onde x vale π. Quando x vale π, seno de π vale zero. Então aqui a gente sabe que o gráfico vai vir até aqui. Como que ele vai ser ligado daqui até aqui? Conforme vai variando o arco. Ó, conforme o arco vai crescendo aqui no segundo quadrante, você concorda que aí o seno vai diminuindo? Então ele vai decrescer até ele chegar no valor zero aqui, ó. Certo? Vamos ver então, ó. Acompanha aí. Ó, deu para entender? Beleza? E aí a gente desenha a meia volta já do seno. Tranquilo isso? Você observou aqui, se você prestar atenção aqui, você vê que conforme o arco vai andando, a bolinha vai acompanhando paralelamente aqui, ou seja, a bolinha é o crescimento do arco, é o valor de x, vamos dizer assim, e a bolinha aqui dessa cor, que está mais bege aqui, marrom, ela na verdade marca o valor de y associado a esse arco aí. Você vê que o valor do y estava em 1, que é o valor do seno, né, de 90, e foi descendo, descendo até chegar no zero, quando chega no 180. Beleza isso? Tranquilo? Boa? Então tá, vamos continuar agora prosseguindo para as próximas partes do gráfico. Então agora vamos desenhar no terceiro quadrante. Bom, vamos pensar o seguinte, eu estou até imaginando como se você estivesse desenhando aí, quando você precisar desenhar você sozinho, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora no 3π sobre 2, eu vou colocar o ponto, né, que eu já até roubei aqui porque eu já sei, mas sendo de 3π sobre 2, se a gente olhar, dá menos 1, concorda? Então eu sei que vai estar no menos 1 aqui o próximo ponto do gráfico. Certo? Aí eu vou ligar esse ponto com esse ponto aqui, beleza? De que forma? O seno ele está fazendo uma coisa mais crescente ou decrescente? Pensa comigo aqui nesse caso, ó. Conforme vai aumentando o arco, o que está acontecendo com o seno? Cuidado, hein? Ele está diminuindo, certo? Ele está decrescendo até chegar no menos 1. Beleza? Ele está ficando cada vez mais negativo, até chegar no menos 1, que é o limite inferior dessa função seno. Beleza? Então acompanha como a bolinha aqui, ó, vai exatamente ir acompanhando o arco. Então conforme o arco vai andando aqui, ó, aqui vai aparecendo o valor que seria de y associado a esse arco aí que a gente está calculando, e o gráfico vai ficar desenhado da mesma forma, dá uma olhada agora. Fechou? Tá dando para entender? Tranquilo? Show de bola, hein? Show de bola. Então, beleza. E agora, pro quarto quadrante, desculpa, como é que vai ser o seno? Conforme o arco cresce, o que vai acontecer com o seno? Vai crescer. Vai ficando cada vez menos negativo, vamos dizer assim, até chegar quando completa uma volta, que é o 360 graus, e aí ele volta a ser zero.
Portanto, aqui no 2π, no 360 graus, o seno é zero, porque seno de 2π é zero. Então, eu vou marcar um outro ponto aqui, e aí vou continuar meu gráfico ligando aqui, né, de forma crescente até chegar nele aqui, ó. Dá uma acompanhada, então, de novo aí, ó. Olha que belezinha. Deu para entender? Tranquilo? Então, desenhamos um gráfico. A partir desse ponto 2π, né, ou até falando de uma forma melhor, entre 0 aqui e 2π, na verdade, completou um ciclo da função seno. Então, esse é um período da função seno. O período da função seno é 2π. A partir do 2π para frente, ele vai começar a repetir o gráfico igualzinho. Igualzinho. Porque do 2π para frente, você para pensar 2π o quê? É quando você deu uma volta. Do 2π para frente, seria você começar outra volta. Só que quando eu fizer essa outra volta, ele vai continuar o gráfico igualzinho estava aqui, concorda? Então ele vai continuar aqui, por isso que a gente fala que é uma função periódica. Inclusive, se você quiser usar valores de x negativos aqui, não tem problema nenhum. Lembra que a volta vai para trás aqui, mas de qualquer forma, o gráfico continuaria aqui para cá também, de uma forma repetindo aí, né, o ciclo dele, tá? Então, eu desenhei só um ciclo aqui, mas na verdade o gráfico da função seno, ele continua aqui, né? Obviamente que se, por exemplo, numa prova de vestibular, ele pedir para você desenhar um gráfico de uma função seno qualquer, você vai desenhar só um período, você não precisa desenhar mais nada do que isso. Desenha um período completo da função, tá pronto, você acabou. Muito provavelmente ele vai perguntar imagem, alguma coisa do gênero, aí você responde, mas de qualquer forma você não precisa desenhar mais do que um período da função, e aí precisa desenhar um período da função, aí isso sim, você tem que desenhar, você não pode desenhar só meio período ou só uma parte do gráfico, porque aí não vai estar completamente certo, beleza? Então deu para entender mais ou menos como monta o gráfico? A ideia aqui desse slide é exatamente a gente fazer essa associação entre o círculo trigonométrico e os cálculos, né, que tem a ver no caso do seno com o eixo y, beleza? E a partir disso ir construindo um período só do gráfico, né? Mas ressaltando para vocês que o gráfico continua aqui tanto para frente quanto para trás aqui, ó, beleza? Tranquilo? Boa? Então, é isso aí, tá? Desenhado aí a função que é y igual a f de x igual a seno de x. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender aí? Vamos lá, então, para o próximo. Ó, esse aqui, na verdade, agora a gente vai começar a pensar, como eu falei para vocês, toda vez que a gente está trabalhando com funções, a gente desenha gráfico, né? Aí, como que a gente desenha o gráfico? A gente tem que ter já tem que ter meio que saber quais são os pontos importantes que eu tenho que marcar. Você vê que na função do primeiro grau, a gente acha qualquer dois pontos, na função do segundo grau, a gente tem que achar as raízes, o vértice, e na função trigonométrica, a gente tem que colocar aqui, né, os valores que sejam os melhores possíveis para a gente conseguir construir o gráfico, né? Tudo bem? Ou seja, são os valores onde a função dá 1, menos 1, 0, etc. Beleza? E aí, a partir disso, entender sobre domínio da função e imagem. O domínio dessa função, ela é uma função que não tem restrição. Qualquer x que você coloque aqui, dá para calcular. Tranquilo? Não tem problema nenhum, tá? Então, significa que o domínio dessas funções trigonométricas, ou no caso da função seno de x, vai ser os reais. Ao menos que ele restrinja no enunciado. Ele fale que não quer que use tudo, ele ponha menos coisa para usar. Mas se estiver valendo a função seno como um todo, o domínio dela vai ser reais, porque não tem restrição para x. Qualquer x ou qualquer arco que a gente coloque aqui, a gente consegue calcular seno desse arco aí, tranquilo? Beleza? Agora, a imagem da função, que são os valores de y que a função utiliza, você vai perceber que é só do menos 1 até o 1. Ó. Tá vendo? O gráfico está desenhado só compreendido entre menos 1 e 1. Tranquilo? Depois, mais para frente, nos próximos slides, lá para frente, depois que a gente ver a função com seno, a gente vai entender um pouco se eu mexer nessa função, por exemplo, se tiver um 2 multiplicado, se eu somar um 3 aqui fora, sei lá, ser 3 mais seno de x, por exemplo, e tal, como que isso faz o gráfico flutuar, variar, né? Mas sempre partindo do pressuposto desse aqui. Esse é como se eu gosto de falar que esse aqui é como se fosse o gráfico base de uma função seno. Se ele começar a deixar mais equipada essa função seno, ou seja, com mais parâmetros, aí a gente, a partir do entendimento dessa função aqui, a gente vai entendendo o que vai acontecendo com essa função que ele mudou, beleza? Mas a gente vai ver mais para frente. Agora, enfim, nessa função f de x é igual a seno de x, lembra que a gente falou na aula passada que o seno de x, e aqui também a gente está vendo, é uma função que vai estar compreendida entre menos 1 e 1, portanto a imagem da função são os valores de y que estão entre menos 1 e 1, usando menos 1 e usando 1, por isso que está aqui desse jeito, nessa simbologia, tudo bem? E como eu falei para vocês, quando a gente está falando de funções trigonométricas, a gente tem que falar de uma coisa que é importante, que é a periodicidade dele. E a periodicidade de uma função é o quanto que ela demora, o quanto que ela... podia falar em demorar mesmo, né, como se esse x fosse o tempo aqui, né, mas o quanto que ela, de quanto em quanto que ela se repete, beleza? Então vocês concordam que daqui em 2π, de 2π em 2π, ela vai se repetir aqui a função seno, ou seja, ela completa um ciclo, né, quando ela dá uma volta toda, ou seja, quando dá 2π aí, beleza? Então o período de uma função seno é 2π, tranquilo? Aí todo o período de uma função seno vai ser 2π, ao menos que ele mexa nessa função base.
Por isso que, assim, já aproveito para deixar bem ressaltado que é importantíssimo que vocês entendam, desenhem vocês mesmos no caderno depois, a função seno e a função cosseno, que são as funções base para a gente entender tanto as funções trigonométricas em si, mas depois, quando a gente precisar também entender mais sobre como ele mexe nessa função, quando ele põe alguma coisa multiplicando, quando ele mexe aqui dentro do arco, enfim, quando ele faz algumas alterações, como que isso na minha cabeça pode funcionar, né? Para eu entender como que ficaria a função, o gráfico dela, a imagem, etc. Beleza? Boa? Então vamos lá ver a função.